Eu acho, eu olho para ele, faz 5 anos que eu conheço o José. O homem é um mago. Eu soube que você estava chorando lá fora, eu não chamei. Eu soube que você estava emocionado de ver o seu trabalho ali fora. Aí eu falei, prazer, viu? Tô gelado. Tá gelado. Senta aqui, José. Senta onde? Senta onde você quiser. Como é que é? uma pessoa fantástica. Mas como é que é pro médico, assim, ver, né? Você já fez, você veio desenvolvendo, nós conversamos muito Já. há 5 anos atrás, quando você inovou com essa técnica, né? É. E aí você falou, eu vou melhorar a técnica. O fenol, se eu posso falar assim, o fenol é uma substância que foi desenvolvida no meados do século XIX, em 1850. Era um produto derivado da destilação do carvão mineral. Era uma substância que era usada como degermante. Então fizeram uma solução de fenol a 10% com álcool, chamando de ácido carbólico. E aquilo não tinha antibiótico naquele tempo, todos os curativos eram feitos com aquela substância para evitar as infecções. Né? Não tinha antibiótico. Então, antigamente ficava velho muito mais cedo. As pessoas com 40, 50 anos morriam. E essa solução de ácido carbólico, de fenol a 10%, ela salvou milhões de pessoas. E os cirurgiões plásticos da época, quer dizer, meados do século XIX para o final do século XIX, eles começaram a observar que essas pessoas tratadas com essa solução de fenol, além de melhorar, assim, de mitigar a infecção, em muitos casos, melhorava a pele. Então, eles começaram a usar o fenol não como substância degermante, e sim como substância para pele. E no final do século XIX, com a revolução da estética dos cirurgiões plásticos nos salões de beleza da Europa, ele começou a ser usado. Então, o fenol foi a primeira substância usada para peeling. Então, o primeiro trabalho de peeling de fenol data de 1903, Dr. Karp, que foi publicado em 1953. Você é um estudioso, quer dizer, dessa Eu técnica. sou um estudioso dessa técnica. O que acontece? Nos anos 60, um médico americano, Baker, ele fez o peeling de Baker, que era com peeling com esparadrapo, que ficava feio, que você falou, atropelado. Atropelado. Uma explosão. Né? E eu fui aprender aquilo e no começo não ensinava aquele negócio. Eu tinha feito um juramento para mim. O dia que eu desenvolvesse isso, que eu tenho essa facilidade de pegar as coisas e tentar melhorar. É a minha missão. E eu falei, vou ensinar para todo mundo. E eu comecei a fazer aquela outra técnica que você tinha visto, que era boa, já não era peeling de Baker, era um peeling aberto. Mas aí eu comecei a pensar numa coisa. Se eu fizesse um tratamento e pusesse um material sobre a pele, e esse material botasse toda a face no lugar, eu poderia manter esse paciente estabilizado, ou seja, eu vi um trabalho em inglês que eles falavam assim, se você parar determinado órgão durante um mês, esse órgão vai melhorar. Então eles pegavam ratos, paravam o coração do rato, um coração todo danificado, parava um mês e o coração melhorava. Não pode fazer isso com humanos, porque nós não temos bomba extracorpórea que mantém. O rato tem. Não, para rato tinha. E se morresse um rato, não era como morrer um humano. E o coração, se melhorava, eu fiquei pensando nisso para a pele. Aí eu pensei também no exoesqueleto, que era aquela carapaça do caranguejo, né? O caranguejo tem o esqueleto por fora. Eu criei essa exoplastia, que é essa máscara que você aplica, é um gel de poliuretano, na verdade. Que é aquilo que você passou. Que você passa, então você faz um peeling médio. Mostra o final da... Dá para voltar o VT? O final da... Depois que você faz a esfoliação. Quando você passa o fenol pode ser bem mais fraco. Olha lá, tem como se fosse uma... Aquilo lá é um gel, plástico, né? De poliuretano, que adere à pele e estica 25%. Então põe tudo no lugar. Se você reparar, o nariz dela tinha uma fratura assim de cartilagem. A fratura corrigiu. O nariz diminui, o espaço nasolabial encurta, o lábio aparece. Subiu meu nariz, subiu a sobrancelha. A pessoa enxerga melhor. Eu esqueci de falar, dá licença, doutor. De manhã, eu punho o óculos para tomar café, né? E tem alguns remédios que eu tenho que tomar de manhã. Aí eu punho os remédios em cima da mesa, assim, e com o óculos de perto, não enxergava. Não enxergava. Não. Ainda falei pro meu marido, eu acho que vou comprar uma toalha preta, porque é mais fácil, né? Depois que operou, eu comentei com o doutor José, eu falei, gozado, eu estou enxergando melhor. Ele falou, lógico, eu tinha tudo caído e sombreava. Atrapalhava a visão. Atrapalhava, fazia sombra. Então, ele conseguiu, com a exoplastia, subir e entrar toda essa parte aqui também do olho.
A exoplastia, eu acho que tem muitos excelentes médicos já estão aprendendo isso. Quer dizer, os melhores médicos do Brasil estão aprendendo essa técnica. Quer dizer, quando fica parado ali uma semana, daquele jeito... Quanto mais tempo ficar parado, melhor. Porque a pele descansa e tudo volta melhor. Então, esse material pode ser usado para peeling, ele também pode ser usado em cirurgia. Quer dizer, você pode fazer um lifting cirúrgico, no segundo, terceiro dia aplicar, que ele segura, como se fosse um curativo. Entendi. Né? É só um minutinho. Olha lá, extraindo, olha. Porque aí quando você tira vem com a pele... Exatamente. Como ele protege, então o inseto não fura a exoplastia. Às vezes tem pacientes que são... Paciente não é uma coisa assim que a gente não sabe o que vai fazer em casa. Então isso é uma segurança a mais. E no dia que eu fui fazer o peeling dela, você escuta vozes? Assim, de noite, dormindo? Eu, às vezes, eu acordo, às vezes. Eu dei bom dia pro louro? Bom dia, doutor. Parabéns, o senhor é um mágico, doutor. Desculpe, viu, só que eu estou um pouco nervoso. Que nada, fica à vontade. Então eu escuto, de noite, eu escuto umas vozes. Às vezes tá me dando esse negócio. Tô ficando mais velho, acho que tá me dando, tô ficando meio gaga. Aí, no dia que eu fui fazer ela, era muita responsabilidade para mim. Então, pouco Porque tempo... a gente, na verdade, chegou pro doutor Pro médico Zé, é muito complicado. eu falei, doutor Zé, a gente viu tudo, mas vamos fazer uma que a gente acompanhe, né, desde o primeiro dia. E é uma responsabilidade para a gente também. Quando traz uma matéria aqui... A gente é muito ciente, né, de que as pessoas acreditam na gente. Então, a gente não pode colocar no ar uma coisa que a gente não acredita. Até agradeço assim, a confiança em mim, porque eu achei, poxa, vocês confiam tanto em mim, eu fiquei assim. E no dia que eu fui fazer, eu estava, tranquilo, mas eu ouvi uma voz. Desde que meu pai morreu, eu escuto a voz, parece que é do Cid Moreira com do meu pai. Aquela coisa assim, grita no meu quarto. Aí faz peeling médio. Eu não fiz o mais profundo que eu poderia, eu fiz um médio, porque eu escutei a voz e não fico brigando com a voz. Entendi. Aí eu falei, eu achei, depois eu posso fazer um retoque, posso melhorar. Claro, entendeu? Claro. E até porque, pelo espaço de tempo que tinha para fazer a gravação, eu falei, se eu faço, e se fica um pouco mais vermelho? Aí eu fiz uma coisa assim, mais um mird. Quantas pessoas já se utilizaram dessa nova técnica? Vamos falar da antiga, aquela da do antiga, fenol? muitas. Eu faço muito, né? Dessa daí, mais de 1000. Dessa nova Dessa já? técnica, mais de 1000. Isso, Dizer, na verdade, mais de 1000 não é... mulheres, só mulheres Não, você fez, a ou não? maioria são mulheres. Mas homens estão me procurando mais. Mas homem, quando faz, como é que é a reação? Porque a reação dela, quando tirou, assim, e a sua, que você fica o muito mais gostoso, a emocionado? parte técnica é uma parte... Pode doer, pode não doer, pode dar trabalho, pode não dar trabalho. É um trabalho. O nosso altar, eu falo, o meu altar é o meu trabalho. Eu dou o máximo no meu altar. Então eu espero de Deus o máximo para mim. Então eu sou muito com esse negócio, estou meio... Assim, eu dou o máximo. Se não ficou melhor, é por incompetência minha, não por má vontade ou por covardia. Então, o que acontece? O paciente tem a parte técnica, mas o mais que eu gosto mais é no dia que eu tiro e vejo o paciente se olhando no espelho. É aquele momento ali, aquele momento. Mágico, A gente estava assim, no dia lá, tinha muita gente, olha, eu tive que me conter. Eu sou meio mole, né? Hoje eu estou assim também meio mole. Eu tive que me conter porque é muito emocionante o paciente se ver e ele se resgatar. Resgata uma vida, não é? Não é, Jussara? E ela é muito... E você esquece. Isso é linda, né? É linda. É linda, né? A gente esquece como era antes. Porque vai passando, você vai se acostumando. Vai se acostumando, né? E aí a hora que tira é um... O olhar do seu marido foi muito bonito. Aquele olhar que você... Né? Que ele falou, nossa, aquela menina que eu namorei. Depois falaram né? que ele foi cantando ópera meia hora no consultório. Ele é um cantor, de ópera. Ele canta muito bem. Então, eu acho que o problema, quando as pessoas às vezes criticam, a gente é como é, tem que ficar. Eu acho que não. Eu acho assim que a gente, quando cuida, né, da pele, da roupa, do cabelo, que se gosta e tal, eu acho que você está fazendo bem para a sua alma, não é? Você se dá alguns presentes que você fica uma pessoa mais feliz, não é? Com certeza. E é para isso que a gente está aqui. Você sabe, Ana Maria, que eu tinha essas olheiras, né? Muito escuras, eram, ia anos, né? Mas eu não tinha coragem de fazer um lifting, uma blefaroplastia. Eu tinha medo. E então
não vou. E a minha mãe era uma pessoa que não era vaidosa. Eu sou mais vaidosa que a minha mãe. Mas a minha mãe projetava a vaidade, né, dela em mim. Então ela falava assim, ai filha, por que você não faz aqui? Né? Então é uma coisa que me incomodava há muitos anos. E é uma coisa que incomoda o tempo todo, 24 horas, em qualquer lugar que você vá. É. Você põe uma roupa bonita, você põe não sei o quê, Não, não. mas você olha aquilo para você, os outros até podem nem perceber. Mas se está te incomodando, aquilo fica muito maior, né? Não, e era assim, eu olhava no espelho, tal, me pintava, saía. Achava assim que eu estava 10, porque eu não tenho baixa estima. Sei. Então eu achava Tô assim, ótimo. nossa, tô ótima, né? Vou para o mundo. Aí tiravam fotos, casamento. Quando eu olhava na foto, eu falava, não sou eu. Tá, você não se Gente, via ali, olha né? como eu tô velha. Olha que absurdo. Né? Então eu achava que não era eu. E você sabe de uma coisa? Não está na fase mais bonita do peeling. O peeling fica bonito depois de 4 meses. Quer dizer, ainda... Não, agora é a pior fase do peeling. É a fase mais feia. Quer dizer, se a gente vê a Jussara daqui a quatro 4 meses, meses, aí ainda fica mais muito melhor, no porque lugar. começa a formar novas fibras de sustentação, colágeno, elastina, reticulina, tudo se forma com o tempo, tem um timing. Então ela vai ficar bonita com o tempo. E quando começar a ficar bonita, eu vou fazer o retoquinho nela, que ainda não está no gosto. Então nós vamos combinar assim, depois do carnaval, nós estamos em dezembro, né? Janeiro, vou dar mais fevereiro, março, abril. Depois do meu aniversário, você volta aqui. Tá bom. Pra gente ver como Aí fica tá. mais bonita ainda. Tá bom? Muito obrigada. Primeiro, Nós pela agradecemos. confiança que você aceitou o nosso convite, Com né? certeza. Eu deposito muita confiança Não, em você, mas na emissora. é uma coisa, uma coisa pra gente muito séria. E outra, né? eu E a fui gente conhecer... conhece o José, né? Então, eu fui conhecer o Dr. José e ele me passou uma confiança bárbara. É uma pessoa Empatia. fantástica. Ele, tem não, mas empatia. ele é um ser humano incrível, além de um Incrível. pesquisador, um dos melhores pesquisadores do Isso. Brasil. Então, a gente fiquei acompanha tranquila. o Dr. José há muitos anos. Então, a gente falou, não, mas a gente precisa... Não adianta só falar, né? Porque tem muita gente que fala, fez, mostra, o antes e depois. Tem muita nomenclatura a respeito disso, né? A gente falou, a gente acredita nele, mas a gente queria acompanhar para ver como era o antes, o durante e o depois. E você topou, eu quero muito agradecer. Imagina. Tá? E você tá linda mesmo, Obrigada. viu? Eu não sei, assim, eu me sinto muito rejuvenescida. Eu acho estava que foi comentando... mais de 15 anos. Foi mais de Será? 15 anos. Eu estava comentando com o doutor José, eu fui terça-feira ao shopping e tem a vaga dos idosos. É direito meu, tenho mais de 60. Ah, Né? Quantos anos você tem? Eu nem 62. perguntei. 62. Pro Brasil, né? Pro mundo. Fui parar, é direito meu, fui parar na vaga dos idosos, porque estava assim no shopping. E tinha uma rapaziada sentada, assim, umas moças, um rapaz, olharam para mim me fulminando. Como assim vai parar Essa nessa mulher vaga? folgada? Que bom, né? Foi isso. Muito bom, muito bom. Então, por aí, a autoestima... Nossa, eu esse não Natal, hein? tenho Meu João? baixa Aí estima, depois você pega as fotos do Natal do ano passado e junta com o Natal desse ano, com a netaiada toda. Tá E daí bom? eu trago Traz pra pra você. gente. Tá, Tá bom? bom. Obrigada, Jussara. Eu que agradeço. Ai, eu tô tão feliz. Você tá feliz? Ai, que bom. Foi meu presente É bom a de gente ficar Natal. feliz pelas pessoas estarem Com felizes, certeza. né? Eu acho. É Foi meu muito bom. presente de Natal. Obrigada. Você é uma viu? pessoa maravilhosa. Vai com Deus, viu? Doutor José, Valeu. não sei mais o que Obrigado. lhe dizer, tá bom? Obrigado. Dá um abraço bem apertado para passar uma as fera, suas vozes e a sua energia. Posso dar pra uma mim. última palavra? Deve. Hoje é aniversário da minha mãe, Como é que ela chama? Sônia. Posso falar ali? Pode. Mãe, eu te amo, parabéns. Tudo de bom. Obrigada, Tchau, José. obrigado. Vai sentar ali no Parabéns, chat dona pra Sônia. gente, que tem um monte de gente querendo falar com ele. Quiser conversar com o Dr. José, é www.globo.com/mais você, tá bom?